Então, vamos lá, né? A nossa aula de hoje é o capítulo 15, lá do nosso livro de artes, das páginas 146 até a 155. Nós vamos conhecer hoje um pouco sobre os bonecos, né? O teatro de bonecos. Então, por isso o título, Bonecos Contam a História. Eu vou deixar aqui para vocês também separado os dois vídeos que nós vamos assistir, para ilustrar dois tipos de teatro que a gente vai falar. Vocês vão poder assistir também numa outra hora que vocês desejarem, ok? Então vamos lá, nós vamos lá para a nossa apostila e vamos falar um pouco sobre esse tipo de teatro. Aqui no nosso livro, na página 146, conhecer um pouco a história desses bonecos que contam histórias, tá? Então, aqui na página de abertura, a gente já tem aqui, né, um personagem que todo mundo conhece, que é o personagem do Pinóquio, né? Então, um personagem que faz parte da literatura, e agora ele se transformou aqui num boneco, né, para fazer parte de um teatro. Bom, o teatro de bonecos é uma das formas mais antigas de arte e há muitos anos encanta adultos e crianças por todo o mundo. Com o auxílio de pessoas que os conduzem, os bonecos se locomovem, gesticulam, falam, dançam, riem, choram, dando vida aos personagens da história narrada. Tá? Então, aqui a gente já começa a pensar assim, bom, a gente conhece o teatro, tem o teatro, as pessoas que fazem os personagens. Nesse caso, são os bonecos manipulados por pessoas, tá? Que dão vida a esses bonecos. Então, aqui, como eu falei, está o Pinóquio também, num dos estilos que tem de teatro de boneco, que é o marionete, tá? Ele é ligado aqui por fios, ó. E uma pessoa manipula, fazendo ele os movimentos dele. E empresta também a voz. Vamos ver aqui. O teatro de boneco é uma arte ancestral, ou seja, ela já faz bastante tempo que existe, né? Então, como nós falamos lá no início, o personagem que você viu na fotografia de abertura é a representação de uns bonecos mais famosos da literatura, chamado Pinóquio. Então, ele sai dos livros, né? E passa a fazer aí agora, ser um boneco manipulado, feito de madeira, para poder fazer parte do teatro de bonecos. Tá? Bom, a gente vai falar sobre vários tipos de teatros de boneco, porque ele tem diferenças entre eles. E nós vamos falar também sobre o teatro de sombras, que são feitos também com bonecos. O teatro de sombra ele é considerado um milenar, porque ele tem algumas lendas em torno da criação do teatro de sombras, né? Que ele conta que lá no Oriente, um imperador chinês, ele tinha lá as dançarinas que faziam os espetáculos para ele. E dentre essas dançarinas, ele tinha uma preferida. E essa dançarina morreu. E ele ficou muito desiludido, ficou enlouquecido, e ele queria de volta essa dançarina. E ele pede para o mago trazer de volta a dançarina. Só que, claro que o mago, ele não tem como ressuscitar ela. Então, ele tem uma ideia. Ele cria uma silhueta, né? Ele cria um boneco e pede para o pessoal estender um lençol branco. Ele joga uma luz e ele faz a dançarina aparecer por trás desse lençol, só a sombra dela. E o imperador fica feliz com isso, e para ele ficou ótimo. Então ele pensa que é ali a sua bailarina. Então, essa é uma das lendas
que conta, né, a criação do teatro de sombra. O teatro de sombra, ele é feito através da manipulação de bonecos, né, presos numa vara, manipulados por pessoas, mais de um lençol, né, de uma tela branca, em que uma luz é projetada para poder aparecer do outro lado para o espectador a sombra, né, só a silhueta dos personagens. Vamos ver aqui, olha só. As variações, né? Vamos conhecer as variações dos teatros de boneco. Tá? Bom, vamos começar aqui pelos bonecos de sombra. Né? O teatro de sombra, as figuras dos bonecos são projetadas em uma tela com a ajuda de um. Geralmente, os profissionais desse tipo de arte, eles utilizam como superfície de projeção telas semitransparentes, de modo que a manipulação dos bonecos ocorra de um lado da tela e o público assista do outro lado. É possível também que as sombras sejam projetadas com determinada superfície de forma direta. Então, as silhuetas, como são chamadas as figuras projetadas, são manipuladas por meio de varas ou cordões. É comum também, nesse modelo de teatro, a criação de sombras com o próprio corpo humano, em que o sombrista pode se valer de máscaras e de outros recursos para criar as formas desejadas. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando aqui a visão da plateia de um teatro de sombras. Então, olha só, a pessoa que está do lado de cá assiste aqui, ó, e lá do outro lado da tela tem as pessoas fazendo, manipulando personagens. Dá até para ver aqui, ó, a mão aqui segurando, ó, o personagem preso numa vara, tá? Além do teatro de sombras, gente, nós temos os fantoches de luva. Os fantoches, né, ou bonecos de luva, são aqueles que o manipulador veste na mão. Então, na imagem aqui do lado, a gente consegue ver, ó, a pessoa manipulando um fantoche. Esse fantoche aqui, ele é chamado de boca. E é justamente na boca, né, que fica a mão. Então, por isso que dá para manipular ele e parecer que ele está falando, né, que é o movimento da sua mão, abrindo e fechando a boca. Então, é o jeito que tem para a pessoa, né? Então, ela veste no braço aqui a luva, né? O fantoche, e faz a manipulação dele. Às vezes, aparece a outra mão da pessoa que está manipulando o fantoche é utilizada para movimentar o outro braço do personagem, certo? Bom, o fantoche ele pode ser feito de vários materiais, tá? Pode ser feito de feltro, papel, que é o caso desse aqui, o fantoche com um saco de papel, né? E também, parecido com os fantoches, nós temos os dedoches, que são os personagens que são feitos, né, para usar na ponta do dedo, né? Então, a manipulação dele é feita pelos dedos, ok? Bom, nós temos aqui no Brasil, para a gente fazer uma conexão aqui no nosso país, nós temos um grupo de teatro de fantoche e eles são chamados de mamulengo. Tá? O mamulengo é o teatro de boneco popular no Brasil. Ele é especificamente lá do Nordeste, tá? O nome e tudo. Então, eles se apresentam, então eles têm vários personagens, eles contam a história onde eles moram ali, da cultura deles, através desses bonecos. Tá? Então, são bem parecidos com as pessoas mesmo. Vocês podem até olhar aqui nessa imagem que nós temos aqui, ó. Ele tem a fisionomia da pessoa, né? Tem de outros tipos também, mas essa é uma das características desse tipo de boneco. Bom, além do fantoche e do teatro de sombra, nós temos o boneco de vara. O boneco de vara, ele você faz os personagens, você desenha todas as coisas do teatro, o cenário, os bonecos, né, os personagens, todos você desenha ele. Você pode fazer ele na cartolina ou você pode fazer ele no tecido e você vai
pregar ele, colar ele numa vareta, tá? Então, e aí você vai manipular esse boneco, né, por trás aí, né, criando um palco, e você vai fazer manipular o boneco, contar a história. Né? Lembrando sempre que quem manipula esses bonecos é quem emprestam para o boneco a voz. Né? Então, quem manipula cada personagem também faz esse personagem. Tá? Bom, aqui nós temos uma imagem, ó, desde mais sofisticados, né? Porque aqui nesse daqui, ó, tem várias coisas nas partes do boneco para poder a manipulação ficar bem, assim, bem legal e bem parecida com a realidade de uma pessoa. É uma forma bem simples, olha só, uma criança brincando com um boneco de vara. Então, olha só, fez o personagem, colou aqui na vara, né? E daí ele vai contar a história. Uns feitos de tecido, né? Pode ser feito também de feltro ou de tecido. E aqui nós temos alguns exemplos, ok? Continuando aqui. Temos um teatro, um bonecos, chamado marionete, ou boneco de fio. O que são esses bonecos? São movidos fios ou cordões presos a uma cruzeta, que é uma estrutura de madeira em forma de cruz. E essa manipulação ela é realizada por uma pessoa que pode estar oculta, né, atrás de alguma divisória do palco, ou não, ou ela pode aparecer. Tá? Então, aqui embaixo nós vemos aqui, ó, a manipulação de marionete utilizando a cruzeta. Olha só, a cruzeta na mão da pessoa que vai manipular o boneco, né, e o boneco. Então, em cada parte do boneco tem uma linha presa aqui, e aí, conforme a pessoa vai manipulando, ele vai se movimentando. Tá? Aqui nós temos tem aqui, ó, feito com os fios, sem a cruzeta, mas segurando diretamente nos fios. Tá? Nós temos também uma variação de teatro, que é chamado o teatro negro. O teatro negro é uma variação de teatro de boneca em que os manipuladores, vestidos de preto dos pés à cabeça, eles ficam camuflados em um fundo negro, dando a impressão de que os bonecos se movimentam sozinhos. Essa técnica trabalha com um jogo de luz e sombra no palco, com o objetivo de deixar somente os bonecos em evidência e assim aguçar nos espectadores a sensação de que o objeto inanimado tem vida. Então, nesse teatro aqui, quem está manipulando os bonecos não aparece por causa do fundo preto e da roupa preta que ele está usando. Às vezes aparece um pouco, mas a sensação que tem é que os bonecos estão se movimentando mesmo sozinhos no palco. Nós vamos assistir um vídeo. E por último, nós temos o teatro de objetos. E os objetos do cotidiano, eles fazem a representação dos personagens. Tá? Então, a pessoa vai contando a história utilizando objetos corriqueiros do dia a dia. Tá? E cada objeto desse se transforma em um personagem. Tá? Então, aqui, ó, no teatro de objetos, um balde vira barco, uma chaleira vira pato, uma mangueira se transforma em uma cobra, e tudo mais que a imaginação permitir sonhar. Né? Então, quem está contando a história através desse tipo de teatro faz o quê? Ele, para cada objeto, ele vê as características desse objeto e ele já pensa no personagem que ele vai contar a história. Ok, gente? Agora nós vamos assistir lá 2 tipos de teatro que eu separei. Um é o vídeo do teatro negro e um é do teatro de sombras, que é feito de uma maneira um pouco mais moderna, utilizando
além de objetos, utilizando também as próprias pessoas, personagens, ok? Então, vamos lá.